A gente sabe que no Brasil o preço das coisas muitas vezes beira um ridículo, né? A gente compra um produto e paga o valor de 3. Mas o objetivo desse vídeo é te ajudar a economizar até 50% no valor do que seja lá o que você está buscando. Seja muito bem-vindo à Cidade do Leste, no Paraguai. Eu sou o Gui, quem está filmando é a Ju, e hoje a gente vai levar vocês para ver os preços dos produtos aqui e comparar com o Brasil, ver se vale a pena, se não vale, e principalmente responder a dúvidas que a gente sabe que todo mundo tem quando pensa em vir para cá pela primeira vez. Seja onde comprar, como pagar e como principalmente fazer isso de forma segura e com paz de espírito na hora de voltar para o Brasil, né? Afinal, ninguém quer ter a sua mercadoria apreendida, ninguém quer ter problema com a Receita Federal e o objetivo é fazer tudo isso dentro da legalidade. Então acompanhe esse vídeo do começo ao final que eu te garanto que todas as perguntas que você tem vão ser respondidas aqui e qualquer pergunta que possa surgir, deixa nos comentários que a gente vai responder também. Então bora lá ver o preço das mercadorias. E olha, eu prometo pra vocês, tá? Vocês vão se surpreender e no final vocês vão estar muito ansiosos pra vir pra cá também fazer compra. E para mostrar preços então para vocês, estamos na loja da Nissei e vamos mostrar os produtos da Apple que são os mais buscados aí pelos brasileiros. Aqui ó, iPhone 16 saindo por $745. Na tela a gente vai colocar aí o preço do Brasil para dar aquela comparada. Tem todos os modelos, ó, iPhone 15, $669, aqui o 14, $569. Mas bora mostrar o Pro, que eu acho que o Pro também é o que a galera mais busca, né? Ó, aqui também a linha do iPhone 16. Aqui a gente tem um iPhone 16 Pro que tá custando $925, ó. Coisa linda. O MacBook Pro, que é o mais queridinho aí de todo mundo que busca um computador da Apple, tem aqui também na opção 16 polegadas, é o M4 Pro, 24 GB de RAM, enfim, tá a configuração aqui, ó, e tá saindo por $2.410. Ah, mas essa tela é muito grande, eu gosto de uma coisa mais compacta, mais versátil e fácil de levar. Tem a opção também do 14.2 polegadas, ó, tá saindo por $1.635. Ah, eu não preciso de um MacBook Pro, o que eu faço é muito tranquilo, é bem levinho. Daí tem a opção do Air também, que é um notebook assim que ele é mais, vamos dizer assim, econômico em desempenho e econômico em valor também. Esse daqui tá saindo $929, então é quase a metade do outro, né? A diferença ali de um pro outro vai ser o chip, vai ser as configurações. Quem quiser entrar mais em detalhes, procura na internet aí pra entender. Mas eu queria saber de vocês mesmo, o que vocês acharam dos preços? O que vocês estão achando daqui? Tá muito caro? Tá mais barato? Enfim, a gente sabe que custa uma fortuna, né? Mas quando a gente compara com o valor do Brasil, lá custa umas 3 fortunas, né? E para quem quer um relógio da Apple, também tem várias opções. Vou mostrar o preço desse aqui, ó, é o Apple Ultra 2, está saindo por $820. E para quem quer fazer o enxoval Apple inteiro, também tem o fone de ouvido, ó. Esse aqui é o AirPods Pro 2 e está saindo por $212. Existem também as opções mais econômicas, né, Júlia? Ali do ladinho. Tem toda a linha, né, todas as gerações. Se não encontrar aqui no monstruário, pergunta para o vendedor que ele vai te passar o preço também. Em relação a celular, relógio, no final do vídeo a gente tem uma dica muito importante que com certeza vai contribuir para a sua economia, tá? Então fica até o final, que é uma dica que vale muito a pena saber. E não é só a linha Apple que tem, aqui tem várias outras marcas também, que talvez uma delas possa atender ali as suas necessidades, ó. Vou mostrar o preço aqui, ó, passando. Eu confesso para vocês que eu não conheço muito essa marca aqui, mas talvez tenha alguém aí, enfim, procurando, querendo saber o preço, tá aí a oportunidade de conhecer. Celular, a mesma coisa, ó, linha Xiaomi, ó, Redmi Note 14 Pro, $238. O Redmi Note 14 aqui, ó, Pro também, 202. Enfim, deve ter alguma diferença entre os dois aí, mas são várias as opções. Não se limita somente a Apple e também não se limita somente aos celulares da Xiaomi, né? Exato, cada marca tem o seu stand. Então aqui em cima, ó, Canon, lá tem Garmin, Wave, sei lá como é que se pronuncia, tem todas as marcas e aí todos os produtos daquela marca. E a loja é gigante, tá? Todas as lojas que a gente vai recomendar pra vocês, que a gente vai mostrar, são lojas confiáveis, que você pode vir sem medo de comprar, entrar aqui, olhar os preços, enfim, gastar o tempo que tu quiser aqui dentro, vai ser bem atendido e não vai ter nenhuma surpresa no final. E as crianças crescidinhas, como eu, com certeza vão querer um videogame, né? Aqui também tem essas opções, ó. Tem os videogames retrô, saindo ali na faixa de $63, o famoso e insalubre PS5, né? Aqui os controles de PS5, $62, e o PS5 em si, ó, $495. Enfim, para quem é caixista, né, que não gosta de PlayStation, tem também a opção do Xbox, ó. O Xbox One X está saindo por $386. Tem os controles aqui também. Enfim, tudo original. Tem até promoção de jogo, ó. Para quem gosta da mídia física, coleciona, enfim. O Returnal está saindo $25, o Nioh Collection $19. Enfim, você vai encontrar o que você quiser aqui. O que você não vê, que não está exposto à vista, pergunte que você encontra também.
Aqui, ó, tem várias outras coisas, mas ali o povo tá realmente comprando, então não vou atrapalhar, né? Porque eu já só tô aqui de passeio. E pro brasileiro que gosta de uma baguncinha, temos aqui, ó, as caixinhas de som. Tem infinitos tamanhos, modelos. Eu acho que essas aqui são as mais econômicas, ó. Tá saindo na faixa dos $30, $40. Essa daqui, ó, tá $28, ó. $28, olha só. E aí tem as gigantes também, né? Essa aqui, ó, $319. Mas essa aí é pra fazer o baile funk em casa, né? Essa daí é pra levar... Potente. Pra levar a baguncinha pra mais longe, né? A linha Garmin também, que é muito buscada por quem pratica esporte, faz atividades aí em altitude, pedal, tá disponível aqui também. Eu não sei o que eu poderia recomendar para vocês, mas mostrando os preços, eu acho que já ajuda. E vou confessar pra vocês que de perfume eu não entendo, mas a minha cunhada fez uma encomenda da Victoria's Secret, então eu já vou aproveitar e mostrar pra vocês. Tá R$14,50, tanto o Body Splash quanto o creme. E são várias opções, né? Isso aqui daí começa a se tornar bastante pessoal, né? Cada um vai saber o cheirinho que gosta. Mas a opção tá aqui, eu acredito que tá no precinho, né? Exato. Essa é uma das marcas, tem infinitos modelos de perfume, aí é chegar aqui, experimentar, talvez tenha uma marca que você curta mais. Eu tô mostrando esse aqui porque me pediram, né? Exato, ó. São várias opções, a gente vê aqui, ó, vários corredores. Aqui, ó, tem até, ó, uma muvuquinha porque tá rolando alguma promoção, que o perfume, ó, tá $10. Não sei quais são essas opções, não conheço, mas se tem gente olhando, talvez realmente seja bom. Aqui tem o Hugo Boss, que a galera conhece, ó, $85. Enfim, são vários produtos que a gente tem, 68. Eu não sei muito bem qual que é o preferido aí do povo, mas é vir aqui que com certeza você vai encontrar. A gente tentou então mostrar para vocês alguns dos eletrônicos mais buscados pelos brasileiros quando vêm para o Paraguai e também os que têm a maior diferença aí de preço comparando com o Brasil. Mas eu quero saber é de você. Escreve aqui nos comentários o que você está achando dos preços aqui no Paraguai e fica até o final do vídeo porque não acabou. Isso aqui é só o comecinho e esse vídeo eu prometo para você que está recheado de dicas para você não errar na hora de vir para o Paraguai. E comparando então os preços com o Brasil e Paraguai, muita gente deve pensar, né? Meu, para ser tão barato assim, esses eletrônicos devem ser todos falsificados, nenhum deles deve funcionar da maneira que deveria. Quem pensa isso não poderia estar mais enganado, tá? Para vocês terem noção, os produtos Apple, eles têm 1 ano de garantia global. Então tu compra aqui, tu chega no Brasil, tu também tem essa garantia. Os produtos aqui eles são originais, eles têm a mesma qualidade que você compraria no Brasil ou em qualquer lugar. A diferença é que no Paraguai o imposto sobre consumo é muito baixo. No Brasil tem itens que a gente paga cerca de 40% de imposto só sobre o produto. Então muitas vezes a gente compra um produto pra gente e outro pro estado. Aqui no Paraguai, essa taxa para quem mora aqui é de 10%. E a gente, como estrangeiro, é isento. E um fato muito importante é que os impostos sobre consumo, eles não afetam as pessoas ricas. Pelo contrário, eles afetam as pessoas pobres. Porque pensa só, você ganha um salário mínimo e compra uma televisão de R$1.000. Se você paga 40% de imposto disso, são R$400. Esses R$400 do teu salário mínimo é quase um terço. Então, compromete muito da tua renda. E para a pessoa que é rica, que ganha, sei lá, os seus R$40 mil, esses R$400 representam só 1% da renda daquela pessoa. Então, entende que isso não compromete a renda de quem é rico, mas sim de quem é pobre. E de qualquer forma, se o rico ele não quer pagar, final do ano ele vai de férias para Miami, ele compra lá e traz para cá. E pra gente que não tá aí arrotando dinheiro, que não tá sobrando, o Paraguai é a melhor opção. A gente vem para cá, compra e volta. É muito fácil de entrar, não tem nenhuma burocracia, não precisa de visto, não precisa de passaporte, é só atravessar a ponte, trazer seu RG para usar ali na loja e sucesso. Claro, não é só pegar, fazer uma sacolada e atravessar, tem todas as regras, mas pode ficar tranquilo que ali no final do vídeo a gente vai explicar para vocês. Talvez olhando esse caos aqui que é o Paraguai, que é Cidade do Leste, você fica ali com uma pulguinha atrás da orelha, fique receoso de comprar e a gente entende. Mas aqui vão dicas práticas de como comprar de forma segura aqui no Paraguai. A primeira delas é universal, não é só para o Paraguai. É aquela velha frase: quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Então, se te pararem na rua, te oferecerem um iPhone de última geração por R$1.000, desconfie, né? Tá muito barato. A segunda dica é até relacionada com isso. Compre eletrônicos especificamente em lojas confiáveis, não em qualquer lugar, em qualquer barraquinha. Terceira dica, saiba o que você vai comprar, onde você vai comprar e não deixe para descobrir isso quando você estiver aqui no Paraguai. O rolê aqui não é chegar e buscar o que você está procurando, é já vir sabendo onde você vai comprar cada coisa. Primeiro que o Paraguai é enorme, é caótico e a chance de você talvez levar aí um golpe também é fácil. E aí vem a próxima dica, entre mudo e saia calado. Até conectado aí com o que a gente já falou. Acontece muito aqui no Paraguai de ter alguns vendedores aí, pessoas de boa fé,
que vão estar te ajudando, te dando dicas, onde você quer comprar, tá buscando loja tal, loja Y, quer um iPhone de última geração, portanto, não dê ouvidos, entre mudo, saia calado, que a chance de você levar um golpe daí é zero. E a última dica, que é até uma forma prática de você aplicar tudo isso que eu acabei de falar, é pesquisando pelo Compras Paraguai. É um site super seguro, que tem lojas confiáveis, você pode procurar o produto que você quer comprar e lá vai aparecer uma lista de lojas confiáveis para você comparar preço e aí já vir para o Paraguai decidido com isso. Assim, essas dicas que eu passei exclusivamente para eletrônico e perfume, que são produtos mais delicados. Se você está buscando roupa e sapato, agora chegou o momento do vídeo que a gente vai te recomendar nossas lojas favoritas e confiáveis. Então, para roupa, ó, Shopping Madrid Center, só entrar nessa galeriazinha e vocês já vão dar de cara com a loja que a gente mais recomenda para comprar roupa, que é a Johnny Sports. E por que a gente recomenda? Já viemos aqui, já compramos e basicamente os nossos casacos, ó, já é até conhecido, entendeu, pessoal? Os nossos casacos que a gente usa aí nos mochilões e tudo mais, é daqui. Vocês podem ver nos vídeos, a gente já tem há uns 2 anos. Tá super inteiro, de qualidade. E agora eu vou mostrar pra vocês os preços, que é o que impressiona. E ó, chamei a Sara aqui, uma atendente da Johnny Sports, pra ela passar os preços pra gente. Vamos lá. Tem essas ultralight de $28, que são bem confortáveis. Temos essas que são o nosso carro-chefe, que é térmica impermeável de 35, podemos fazer $30. O Gui tem uma dessa, é fantástica, assim, vocês não têm noção da potência que é ter isso aqui, ó, dentro da jaqueta. É realmente bem térmico mesmo. Até pra dormir esses dias eu usei, então porque tava... Viu só? Ó, daí pra cá os porta-ventos, quanto é que tá? Esse aqui, por exemplo, de 27, tá fazer $25. E daí a gente tem os conjuntos da Irum, por exemplo, de 38, $35. O suplex também, de 38, 35. Ó, essas jaquetas que são mais pesadas, olha só que delícia, essa daqui ela é até forradinha, quanto é que tá? Esse aqui, $55, são 2 em 1. Você pode usar tanto desse lado quanto o lado de fora. E temos assim também, que ela tá na faixa de 45. Ela é bem confortável, bem abrigada. E depende muito do modelo. Tem de 45, tem de 35, tem de... Algumas dá pra fazer até 30. O negócio é vir aqui e ver, né? Sim. E esse aqui é o cara do desconto, ó. Comigo, tá? É, a gente já conhece ele, ó. Pode vir, pode pedir ele, que ele é gente boa. Ele é Só gente gastar boa. uns R$2.000, É. R$5.000 aí. Ele falou que se gastar uns R$2.000, ele dá uns R$50 de desconto, né? Bobeira. Agora, então, ó, a parte feminina também tem várias opções de casaco. Esse corta-vento aqui, ó, por exemplo, ele é mais fininho, né? Tá quanto? Esse aqui dá pra fazer até $25. Ele é um suplex muito gostoso pra quem faz academia. Temos assim, que ela é como se fosse uma capa de chuva. Essas também dá na faixa de $27. Tem assim, que são corta-ventos também de 30, dá pra fazer até 28. Algumas dá pra fazer de 25 até 22, depende muito do modelo. Temos assim, que são uma ultralight um pouco mais social, que vem com um moletomzinho assim na manga. Olha, que delícia! Essas são na faixa de 35. E temos as puffer, que também depende muito do modelo, mas algumas são 35. E temos um modelo que dá pra fazer até 28, que seria essa daqui, ó. Que ela é 2 em 1, pode usar tanto desse lado, quanto você pode usar desse lado. Olha, que legal. E é todo pelucedinho, gente. Que ótimo. Bem gostosinha. Essa puffer aí eu acho que é o sucesso, né, no Brasil. Essa a gente tava vendendo a 30, aí a gente baixou o preço pra 28, que é pra levar mesmo. E ó, ainda tem também as blusas de time, pra quem quiser, e também blusas de algodão com diversas estampas. Essas aqui estão tudo saindo a partir de $15. Ó, e não é só roupa que tem aqui não, tem mala também, ó. Várias opções. E o avô ali, ó, o Auelo, já tá mostrando a qualidade, né? Subiu até em cima. Adorei! Olha, Essa ó. aí não quebra, né? Se tem dúvida da qualidade, ele acabou de provar. Muito bom. E não é só casaco, não é só mala que tem aqui. Tem as calças também. Eu, por exemplo, já levei a minha, já fez disso. Mas a gente voltou aqui dessa vez pra mostrar, ó. E essa daqui, igual a que eu tô levando, tá na faixa ali dos $20, né? De 22 podendo fazer até $20. Ah, legal. Essas daqui, E masculina também. essas são mais pra academia, coisa assim, né? Forte. E essa tá 17, né? $17. Eu levei duas, eu levei uma dessa e uma daquela. Hoje eu tô com essa, acho que no outro vídeo que a gente gravou eu tava usando essa daqui. Então, de novo, a gente tá falando e mostrando, né? O que a gente realmente compra e que a gente gosta. E pessoal, a gente não tá recebendo patrocínio de nenhuma dessas lojas que a gente comentou aqui. São realmente dicas sinceras pra você não levar nenhum golpe aqui no Paraguai.
Agora vamos para a parte dos sapatos. A gente está aqui no Shopping Jardim, tem vários outlets e a gente vai mostrar o preço na prática para vocês. A localização vai estar tudo aqui na descrição, depois vocês conferem. A gente está no outlet da Nike, então aqui são produtos originais, não precisa ter medo. E mostrar para vocês aqui o preço de um tênis. Ó, eu pesquisei isso aqui na internet, aqui tá saindo $155 com 40% de desconto. Isso dá, o Gui tá ali com a calculadora, ó. Aqui, ó. R$520, mostrando aí a conversão que a gente usou também. No Brasil, galera, tá quase R$1.000 esse mesmo tênis. E assim, é original. E mostrar pra vocês aqui um pouquinho mais da loja, tem também a parte, ó, do outlet mesmo. Que isso aqui, ó, é queima de estoque, só tem mais 1, 2 pares e aí tá mais barato do que o normal. Tem também várias opções de tênis, né? Eu não vou conseguir mostrar tudo aqui, porque também vai muito de gosto pessoal, né? Talvez o que eu acho bonito e vou mostrar, vocês não gostem. E também tem a parte das roupas. Eu acho que o que mais vale a pena, aí é coisa minha aqui mesmo, são os tênis. É a diferença, assim, absurda quando você olha alguns deles. Mas vale botar aqui uma ressalva de que nem tudo que tá no Paraguai tá barato. Então você tem que pesquisar, tem que comparar com o Brasil, ver se realmente tem desconto, porque às vezes mesmo com desconto aqui, fica o mesmo preço, muda R$50 e não vale tanto a pena. E também, o que tá disponível aqui, talvez que eu tô mostrando aqui no vídeo, quando você venha você não encontre. Outlet é assim, as coisas vão e voltam, então você tem que vir aqui com tempo, olhar, pesquisar, comparar o preço com o Brasil, e aí quem sabe você encontra algumas coisas bem legais para levar. Bora mostrar algumas opções aí que a gente vê na rua a galera usando, né? Esse aqui eu acho que é bem conhecido, tá $80 com 30%, vai ficar na tela aí a conversão. Mas tem um, Júlia, que é muito famoso aí entre a galera do basquete, que é o Jordan, né? E esse aqui tá em promoção hoje também, ó. Que é o Jordan Low, tá? 150 com 40%. E pra quem não quer nessa cor, tem também as outras opções, ó. Esse daqui, que é a cor preta, ó. 165 com 40%. Eu levei um desse daqui, então já fiz a boa do dia, né? E de verdade, a diferença de algumas coisas é 50%. Metade do preço que tá no Brasil. E é original, galera. A gente garante pra vocês. É só vir aqui, tocar, tu vai ver que é bom. Mas, ó, além das coisas da Nike, ali na frente tem um outro outlet que tem coisas da Vans. Lá eu comprei um Vans, pessoal, no precinho, assim, eu não sei se hoje vai estar esse precinho, mas eu paguei $27 num Vans, que no Brasil é uns 300 e poucos reais. Esse daqui, então, é o outlet da Nike. Todos os produtos são originais. Você vai, ó, subir aqui pela escada rolante, já logo no segundo piso vai dar de cara com essa loja. Então, o outlet da Nike tava lá naquele canto. Aqui do outro lado a gente tem o Meta Sports Outlet. E aqui tem o Guilherme que vai levar vocês lá pra conhecer. Foi aqui que eu comprei o Vans, então vamos ver se a gente encontra. Aqui também tem vários produtos Adidas. Lá é exclusivo Nike, e aqui tu vai achar Vans, tu vai achar Adidas, enfim, vai ter bastante opção. Mas bora que eu quero ver se eu encontro aquele Vans de novo. Achamos, esse daqui é o Vans que eu falei, então ó, pra não dizer que é mentira, $55 com 50% de desconto, tá? Vai ficar aí na tela a conversão, mas vale bastante a pena, ó. Vans original, tá? Dizem que aqui, né, onde tu vê, tem um desafio também, né, de jogar o Vans. Faz. Não, vou fazer, vai que eles me expulsam da loja. Mas tu joga o Vans, ele fica em pé, é verdadeiro. Vou deixar pra vocês fazer o desafio aí, deixa nos comentários se os Vans aqui são ou não são verdadeiros. A gente fez em casa e funcionou. Então é original. É, e cara, tem essas opções aqui, lembrando, aqui é onde tá o saldão, né, são os últimos pares e tudo mais, costuma ter um preço mais interessante, ó. Mas aí também tem que ter sorte, né, de encontrar o número. Tem que ter sorte de encontrar um número, tem que ter sorte de vir aqui e ter o modelo que tu quer, que te agrada, mas vale com certeza a pena passar, tanto nesse quanto na Nike, que tá ali na frente. Vai num, já aproveita e vai no outro, procura, vale bastante a pena, tem muita opção. E venha com tempo, porque tu tem que sentar, procurar, garimpar, né, acho que essa é a palavra. E são bastante as opções de Vans, ó. Além daquele lá, tem esse daqui também, ó, uns bem diferentes, 60%, ó. Esse daqui, 120, mas tá com 50%, fica $60. É um modelo bem diferente, né? E o legal é que tu vem aqui, tu pode provar, ver o que mais te agrada e principalmente ver se o preço, né, que eles estão vendendo faz sentido. Mas tênis acaba sendo uma coisa muito pessoal, né? Esse daqui, ó, tá $60, 50%. Então dá pra ter uma noção geral e é vir aqui e procurar, ver o que faz sentido pra você, o que você gosta, o que você sente bem. E, de novo, né, comparar com o Brasil, porque às vezes, até com desconto, acaba sendo mais econômico por lá. E gosto é aquela coisa que não se discute, né? Se alguém gosta desse daqui, ó, não sei muito bem se é pra usar em casa, se é chinelo, o que é, mas tá, ó, $105 com 40% de desconto. Às vezes é só pra matar barata, né? Pá, barata. Enfim, vai. Vai de gosto. Vai de gosto. Use como quiser. Tá, beleza. Agora que você já sabe que é confiável comprar no Paraguai, que a gente já te indicou onde comprar, vem agora a parte do pagamento. Como que a gente, né, paga aí a conta no final? Então, tem várias formas. A primeira delas é pagar em reais, em papel.
e isso talvez possa te trazer um desconforto para uma primeira vez, porque a gente sabe que dá ali, né, um massinho bem grande dependendo do que você for comprar. Então talvez você possa optar por cartão, por Pix ou até mesmo por dólar. O dólar, já abre aqui um parênteses bem importante, de não trocar na sua cidade. Isso porque eles são muito chatos aqui na hora de você comprar com dólar. Se você vai nessas lojas que são maiores, eles olham cada centímetro da sua nota de dólar, não pode ter um rasgado, não pode ter um manchado. E parece até bobeira isso que eu tô falando aqui, mas já aconteceu com a gente de trazer uma nota que pra gente tava perfeita, tinha um leve rasgadinho assim, mas coisa que não dava 1 milímetro, eu acho. E não aceitaram. Então, para não correr esse risco, se você quiser pagar com dólar, troque em Foz do Iguaçu. Traga aí seus reais ou faça com Pix e aí troca ali numa casa de câmbio em Foz do Iguaçu. Eles já estão acostumados com isso e aí na hora que você for trocar você avisa, é para compras no Paraguai, e aí eles já vão te dar as notas perfeitas. Outra forma de pagamento então é o Pix também, tem muitas lojas que aceitam, eles são super acostumados. E também temos os cartões de crédito, de débito. O cartão de débito, a gente sempre comenta aqui nos vídeos, indicamos o cartão da Nomad. Se você ainda não tem uma conta, indicamos criar, não só para o Paraguai, mas para qualquer outra viagem que você for fazer, ou até mesmo para ter uma reserva em dólar, né? Super importante. Então cria sua conta com o nosso código Dias Por Aí e você garante até $20 de cashback. Aí vocês me falam agora, tá Ju, você já explicou quais formas de pagamento tem, mas qual que é a melhor? Qual que eu vou ter vantagem ali na hora de pagar, né? Vai ser a melhor opção para mim. Não tenho essa resposta porque tudo vai variar da loja que você for comprar. Tem lugares que cobram, às vezes, alguma taxa no Pix, tem alguma cotação diferente, algumas cobram uma taxa no cartão de débito, de crédito, e isso é muito variável. Mas não se preocupa que você pode planejar tudo isso antes de vir para o Paraguai. A gente já recomendou ali o site Compras Paraguai para você pesquisar o que você quer comprar, saber onde vai comprar, e aí é só entrar em contato com essa loja. Eles geralmente têm um atendimento ótimo no WhatsApp, no Instagram. Você manda uma mensagem, vê, oi, como que tá a cotação aí hoje? Tem alguma taxa no pagamento com cartão, com Pix, em dinheiro? Quais que são as diferenças? Eles vão passar para você, você faz o cálculo aí da sua casa e antes mesmo de viajar você já vem tranquilo, sabendo como você vai pagar. E antes que eu me esqueça, limite do cartão, limite do Pix, não esquece de ajustar isso antes de vir, porque às vezes demora uns diazinhos aí para aprovar, e se a compra for grande, se for uma quantia alta, é importante lembrar disso. E para essas lojinhas de rua, a maioria delas é no dinheiro, é no cash. Então, se você tem dinheiro em reais ou em dólar, o dólar não importa muito a qualidade ali, eles aceitam de tudo, e tem até alguns que aceitam Pix também. Então, super prático e é fácil de comprar. E você que tá indo viajar, seja pro Paraguai, seja pra China, cara, não vacila, contrata um seguro viagem, paz de espírito, tá? A gente recomenda o da Assist, com o nosso cupom Dias Por Aí você tem 15% de desconto. Então corre lá, antes de viajar, se planeja e aproveita. Eu aposto que a gente convenceu a levar o Paraguai inteiro, né? Pelo menos dá vontade. Mas infelizmente a gente não pode fazer isso, né, dentro da legalidade. Ali atrás está o Paraguai, então aqui na frente a gente já tem a aduana e falar para vocês que a gente tem o limite de $500 mensais, tá? Então a gente só pode realmente levar a mercadoria que fiquem dentro dessa faixa de $500. Isso porque a gente está passando, né, do Paraguai para o Brasil por uma alfândega. É a mesma coisa quando a gente voa de avião. A diferença é que no avião essa cota é de $1.000. Então se talvez você estivesse lá no Paraguai, pegasse um voo de volta para o Brasil, aí sim a sua cota aumentaria para $1.000. Mas aqui, atravessando na ponte, né, via terrestre, são $500. Mas Guilherme, eu vi aquele MacBook lá, eu quero levar um, como é que eu faço? Beleza, vamos lá. Para você sair daqui legal, tudo certo, da forma que tem que ser, existe esse limite de $500 e o excedente desse limite, ou seja, se o seu MacBook, por exemplo, custa $1.000, o excedente disso seria justamente $500. E em cima desse excedente, tu pega 50% desse valor, então é 50% do excedente da cota e ali sim é aplicada a tributação, é o que tu tem que pagar. Então é bem fácil, quando tu está pegando e atravessando uma quantidade que passa desses $500, ali na frente tu vai lá e declara e eles vão te cobrar 50% do excedente. E aqui é uma zona primária. O que isso quer dizer? Numa zona primária, se tu tenta passar ali, tu está agindo de má fé e tenta passar a mercadoria sem declarar, eles vão te aplicar essa taxa, eles podem te multar também, tá? Porém, se você paga, você recupera o produto. Se você tentar dar uma de espertinho, passar sem pagar e em outro lugar eles te pegarem, seja na rodoviária, seja no aeroporto, seja na rodovia indo para casa, aí a gente já está numa zona secundária. O que isso quer dizer? Quer dizer que ali não tem choro. Se eles falarem, cara, cadê tua nota fiscal?
que mercadoria é essa, de onde veio, qual é a origem, aí não tem choro, aí realmente você perde e não tem o que fazer, tá? Porém, galera, tem um ponto bem importante que é de interesse de vocês, que são os itens considerados de uso pessoal. O que são esses itens, tá? Itens como celular, relógio, roupa, câmera, que estejam claramente em uso, ou seja, que não estejam dentro da caixa, que não estejam lacrados, que você esteja usando consigo. Esses, eles estão isentos, tá? Você pode realmente passar. Então você viajou para o Paraguai, comprou um iPhone lá, que custa mais do que $500, se esse é o único celular que você tem, se ele está em uso, está com as suas coisas, você vai cruzar a fronteira, vai voltar por avião, seja lá onde for, e não vai ter nenhum problema, tá? Ele já está incluso, ele já, vamos dizer assim, está isento. A mesma coisa com a câmera. A gente, por exemplo, levou a nossa câmera e a gente está voltando na tranquilidade, porque é um item de uso pessoal. A gente vai deixar aqui então a lista do que é item de uso pessoal, os itens que você não pode levar e mais algumas coisas em relação à cota de $500, tá? Porém, dentro dessa cota de $500 existe também algumas especificidades, tá? Por exemplo, vamos supor que você está levando $500 em perfume, mas dentro desses $500 você está levando, sei lá, 50 perfumes iguais. Cara, isso é nítido que é contrabando, é nítido que a intenção é de revenda depois. Ninguém vai comprar perfume pra vida toda, né? Acho que todo mundo já viu aquele vídeo lá, aquele meme do cara que capota um Opala cheio de cigarro e perguntam pra ele: meu, mas por que você tá com tanto cigarro nesse carro? Ah, é porque quando eu compro é pra vida toda, né? É claro que isso não cola, né, pessoal? Então a gente deixa aqui também a lista pra vocês lerem no detalhe, para terem certeza do que vocês estão fazendo. Mas de maneira geral, itens de uso pessoal, quando a gente faz uma travessia de aduana, né, de um país para outro, seja via terrestre, seja via aérea, eles estão isentos, eles não entram nessa cota, tá? Isso é muito importante e essa é uma dica fundamental, principalmente para as pessoas como a gente que querem agir dentro da legalidade. Ah, mas eu comprei só 10 coisinhas lá, nem chegou a $500, eu tenho que ir lá fazer toda essa parte burocrática, declarar. Na nossa experiência, não, só pega, atravessa, não tem problema. Se alguém te parar, tu mostra, traga as notas fiscais e não tem problema. E até mesmo que você comprou e você vai declarar porque cedeu, você tem que trazer a nota fiscal, porque senão eles podem pegar e consultar o preço desse produto na internet, entende? E daí vão te aplicar 50% talvez de um valor maior. Então tem que ter bastante esse cuidado. Mas além disso, eu gostaria muito de saber de vocês, qual foi a experiência de vocês já comprando no Paraguai, como é que foi a experiência na aduana. Compartilhem aqui, deixem as suas dicas aí para as outras pessoas, relatem a experiência que vocês tiveram. Enfim, o objetivo desse vídeo é ajudar em relação às compras, mostrar um pouco aí da nossa experiência comprando e tudo mais, mas se você quer realmente ver o rolezão lá no Paraguai, andando na rua, enfim, algo assim mais pra sentir o ambiente, a gente também tem outro vídeo aqui no canal que a gente deixa a recomendação, beleza? E bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham curtido todas as dicas que a gente trouxe pra cá, espero que tenha ajudado, e se você curtiu, deixe seu apoio aqui pra gente, é muito importante o seu like, o seu comentário e a sua inscrição no canal, porque tem mais vídeos pela frente e você não pode perder nenhum. Então é isso, um beijo e até qualquer dia por aí!